Olá, meus queridos alunos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada para aqueles que nos estejam acompanhando. Meu nome, para quem não me conhece ainda, é o professor Silvio Soares, no qual estamos aqui na equipe Treino e Concurso, para poder contribuir com vocês na disciplina bastante gostosa, valorosa também que temos, que é o direito do consumidor, né? Disciplina essa que cresce a cada dia mais, que suscita uma maior cobrança na maioria dos nossos concursos públicos e, diga-se de passagem aí também, né, nas provas aí de primeira fase do Ministério Público, que eu tenho com toda convicção e certeza aí que é o objetivo da maioria de vocês serem aprovados, tornarem futuros promotores, né, fazer parte do MP e com certeza a Treino Concurso vai estar aqui colaborando com vocês, cada um dentro da sua área, para fazer com que esses sonhos tornem-se realidade, não é verdade? Então vamos lá. Já trabalhamos uma diversidade de módulos, temas preciosos, importantíssimos, que podem ser temas da nossa prova de primeira fase do Ministério Público. E não poderíamos deixar de ministrar um tema aqui, um tema bastante forte também, pessoal, que é o SNDC, o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. O que seria isso, né? Foi um sistema criado, devidamente coordenado hoje pela Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, dentre outros órgãos, que aqui iremos trabalhar de uma forma bastante simplificada e entendermos que é uma ferramenta desenvolvida a nível nacional para ter uma possibilidade de coordenação e auxílio aos outros órgãos que fazem parte desse sistema nacional do famoso SNDC, tá? Então, para isso, pessoal, para a gente falar um pouquinho sobre o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, é de suma importância que a gente observe alguns detalhes. Primeiro, os artigos hoje que são citados, que são trabalhados dentro do próprio Código de Defesa do Consumidor, no qual, diga-se de passagem, estaremos falando do artigo 106, 105 e 106, ambos da Lei 8.078, de 1990, e também do famoso decreto presidencial do ano de 1997, né? O nosso decreto 2181. Notem, pessoal, o que seria o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, o nosso SNDC? Ele foi uma sistêmica criada através de um decreto presidencial, nada mais, nada menos que nosso decreto 2.181, também conhecido como o famoso 2181, lá de 1997. O nosso sistema nacional, pessoal, como já colocado aqui para vocês, ele traz uma constituição, uma aglomeração de proteções atribuídas a órgãos. E aí nós temos, né, pessoal, órgãos que agregam o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, os PROCONs, o Ministério Público, no qual tenho certeza que muitos de vocês estarão indevidamente aprovados na primeira fase, a Defensoria Pública, delegacias de defesa do consumidor, juizados especiais cíveis e organizações civis de defesa do consumidor, que atuam de forma articular, integradamente, com a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, também chamada de Senacom. Então, galera, olha que interessante nós temos, isso é de suma importância guardarmos para o dia da nossa prova de primeira fase. Lembrarmos os órgãos que agregam, os órgãos que estarão trabalhando na proteção e defesa do consumidor dentro do Sistema Nacional de Defesa do mesmo, né? De defesa do consumidor, né? Não do mesmo, de defesa do consumidor. Então, aqui eu tenho o PROCON, eu tenho o Ministério Público, eu tenho a Defensoria Pública, eu tenho juizados especiais e, principalmente, as organizações civis de defesa do consumidor. Por que eu digo isso, pessoal? Nós já tivemos questões cobradas, banca FCC, banca VUNESP, que nós iremos até trazer, acho que 2 questões no finalzinho aqui do nosso módulo, simplesmente para trabalhar e demonstrar para vocês como é fácil acertar as questões relativas ao Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, no qual ele buscou o conhecimento de cada um de nós candidatos à época desta prova, salvo engano, para juiz substituto, onde eles bateram na tecla da circunstância das organizações civis de defesa do consumidor. Então, notem, galera, que não somente aqueles órgãos, né, vinculados diretamente ao Estado ou município, como os PROCONs, como os juizados especiais, como o próprio MP, como a Defensoria, mas também
as organizações, as entidades civis de defesa do consumidor. Então, associações, né, pessoal, que muitas vezes são desenvolvidas, institutos que muitas vezes são desenvolvidos com o intuito primordial, com a finalização e caracterização específica de defesa do consumidor. Lembrando que, além disso, nós temos que contar com um período superior a 1 ano, né, pessoal, lá descrito a partir do artigo 81 e seguintes da Lei 8.068, no qual traz as características e aqueles que poderão estar litigando, né, possuirão, nos casos concretos, uma legitimidade ativa para proteger a figura dos consumidores. É claro, pessoal, que quando nós falamos aqui, né, destas circunstâncias da NDC, cada um desses pontos são bastante importantes. Um deles, que não tem como nós fugirmos, e eu indico isso, eu, professor Silvio, né, trabalhando aqui na Trino com a disciplina de Direito do Consumidor, que vocês, com calma, com uma cautela, façam a leitura dos 66 artigos que hoje nós temos dentro do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Só aquela pincelada geral em alguns critérios que aqui iremos suscitar, mas que é de suma importância que você faça, sim, a leitura do Decreto Presidencial 2181 de 97. Super simples, vocês encontram no Google da vida, só jogar o número Decreto Presidencial 2181 de 97, que vocês estarão lá observando algumas características criadas de obrigatoriedade, de deveres e também de direitos atribuídos à SNDC, ao Sistema Nacional de Defesa e Proteção ao Consumidor. Então, nós temos alguns órgãos que agregam. O primeiro dele, o primeiro órgão que agrega o Sistema Nacional, pessoal, é os PROCONs. Por que nós colocamos no plural PROCONs? Primeiro, o que seria o PROCON, pessoal? O PROCON, ele é um órgão, né, criado pelo setor executivo no intuito de propagar a possibilidade, além de fiscalização, projetar meios de conciliação e de auxílio à figura do consumidor. Tá? Então, estes são os papéis cruciais por parte do sistema chamado PROCON. É um sistema que não possui personalidade jurídica, nós sabemos disso. Inclusive, já citamos o PROCON, que hoje tem a possibilidade de atuar como legitimado ativo, propondo ações em defesa e proteção do consumidor, mesmo ele não possuindo personalidade jurídica, tá? Hoje os PROCONs eles são vinculados a outros órgãos, né? A outros institutos ligados ao governo, e muitas vezes nós não observamos essa característica primordial da pessoa jurídica a ele. Mas isso não retira o poder aí do PROCON estar atuando como legitimado ativo. Tanto é que nós já trabalhamos isso em outro módulo, quando nós falamos na defesa em juízo, né, do consumidor. Então, o PROCON, peça-chave. Por que nós falamos PROCONs, né? Porque hoje nós temos aí, pessoal, competências concorrentes, né? Nós temos aí os PROCONs estaduais, também temos os PROCONs municipais. Cada um irá atuar dentro da sua competência. São competências concorrentes. Então, por exemplo, onde eu moro, que é o estado de Mato Grosso, capital Cuiabá, nós temos o nosso PROCON Cuiabá, né, que atinge a capital, ou seja, a sua jurisdição é dentro do perímetro de Cuiabá, mas se eu moro em outro município, como o município de Vargem Grande, Sinop e afim, nada retira o poder do nosso PROCON estadual, onde ele atinge todo o estado, tendo competência para atuar na proteção e defesa do consumidor. Então ali eles estarão, né, pessoal, aptos conforme os procedimentos já atribuídos dentro do Decreto Presidencial 2181 de 1997, onde ali regulamenta-se simplesmente em primeiro passo, na comunicação, né, no chamamento do fornecedor para que haja propagação de uma conciliação entre as partes, como também nós temos um sistema administrativo que é atribuído em casos de denúncias que poderão chegar ao PROCON de forma direta através de um consumidor ou feitas, né, pessoal, por outros meios hoje disponibilizados junto ao PROCON, e o PROCON tem a possibilidade, em primeiro momento, de fazer essa fiscalização, né, verificar a circunstância, atribuindo a possibilidade de multas administrativas, abrindo prazo para apresentação de defesa, né? Então, essa regrinha que nós atribuímos do prazo de 10 dias, e são circunstâncias, pessoal, que
são atribuídas através do nosso Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, hoje advindos do decreto presidencial. Por isso que é de suma importância que a gente se atenha à leitura de algumas características e alguns pontos base que podem não ser citados aqui. Então, a dica minha, deverzinho de casa, quando o aluno tiver um pouquinho mais de tempo, sente aí no seu final de semana, faça a leitura, são pouquíssimos artigos, para que você fique atento a outros pontos que possam aqui não ser trabalhados, tá? Outro sistema também que agrega, pessoal, e que auxilia, né, que faz parte do nosso Sistema Nacional de Proteção e Defesa do Consumidor, é o MP, né? O sonho de muitos de vocês que estão aí se preparando, estudando na carreira aí do Ministério Público, né, buscando aí atingir êxito na aprovação. É interessante notarmos, né, o papel do PROCON, se vocês já estão cansados de saber, já deve ter estudado uma diversidade de outras legislações, que é um papel fiscalizador, mas também um papel de busca e atribuição, né, pessoal, da aplicabilidade dos direitos difusos e coletivos, né, no qual também já estudamos lá quando falamos da defesa do consumidor em juízo. Direitos difusos, muitos mais amplos, quando não temos a determinação de pessoas, né, direitos coletivos, quando nós temos o quê, pessoal? A determinação de pessoas, mais exatamente de uma classe ou de um determinado grupo, né? Então, trabalhamos todas essas características lá em módulos anteriores aqui, né, dentro da disciplina de direito do consumidor. Então, este é o papel fundamental do Ministério Público e ele faz parte, sim, pessoal, diretamente, ele agrega, ele complementa o nosso Sistema Nacional de Proteção e Defesa do Consumidor. Como também falamos da Defensoria Pública, trabalhamos muito a figura da Defensoria Pública quando nós falamos da defesa do consumidor em juízo. Lembrando que a Defensoria Pública não está no rol do artigo 81 e seguintes da nossa Lei 8.078 de 90, que é o CDC, mas nós deixamos bem claro que o nosso CDC trabalha em conjunto com a ACP, que é a Lei de Ação do Civil, a Lei da Ação Civil Pública, a LACP. Nós trabalhamos essas legislações em conjunto, onde lá na LACP nós temos de forma bastante direta, objetiva e simplificada a figura da Defensoria Pública, produzindo o quê, pessoal? A proteção, né, individualizada de um consumidor que sente-se lesado e que não possui condições financeiras de arcar com o pagamento de um advogado particular. Então, a Defensoria Pública também tem esse papel importantíssimo e ela faz parte aqui, né, da defesa em juízo da figura de nós consumidores. Como também falamos o quê, pessoal, das delegacias especializadas do consumidor, né? Em alguns estados nós já possuímos essas delegacias. O estado de Mato Grosso possui uma delegacia especializada de defesa e proteção do consumidor. Ela é de suma importância, onde o consumidor ele pode se ater a um delegado devidamente preparado para atender situações e crimes, né, contra as relações de consumo. E é até bom nós relatarmos essa figura e competência do delegado, atender aquele consumidor que teve um crime contra as relações de consumo, previstos a partir do artigo 60 da Lei 8.078 de 1990. Olha o exemplo clássico, pessoal, que nós trazemos aqui em relação à figura, né, de atuação de um delegado especializado, um delegado da defesa do consumidor. Uma divulgação, por exemplo, de uma publicidade da propaganda enganosa, trazendo a possibilidade do consumidor reivindicar uma reparação do dano que veio a ser constituído a ele em juízo, uma reparação, por exemplo, de danos morais, mas não impede que esse consumidor também formule um boletim de ocorrência, o que nós poderíamos traduzir como uma reclamação formulada junto à Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor, dando a possibilidade de abertura de um inquérito e a continuidade desse procedimento, né, que vocês já devem estar estudando em outros módulos com os professores de processo penal e penal. Então, aqui, pessoal, é de suma importância também a função das delegacias especializadas do consumidor, tá? Então, no caso da publicidade, tanto poderia dar abertura a uma ação
civil, né, buscando a reparação de danos constituídos como dano moral, mas nada impediria, através de um boletim formulado, que nós tivéssemos a oportunidade de abertura de um procedimento, certo? Junto àquela delegacia, depois deslocada, dependendo da competência, até mesmo aos juizados especiais criminais, e que nós tivéssemos a continuidade daquela reclamação, ou seja, né, daquelas circunstâncias que foram levadas até ali aquele delegado especializado. Então, a publicidade enganosa ela é tanto ilícito civil quanto penal. Por quê? Nós temos uma previsão advinda do artigo 62 do nosso do nosso Código de Defesa do Consumidor, que já deixa claro que afirmações falsas cabem ao responsável uma detenção de 3 meses a 1 ano. Então, olha que interessante, nós temos um exemplo clássico e a importância da figura das delegacias especializadas de defesa e proteção ao consumidor, tá? Ah, professor, isso retira, né, o poder, por exemplo, de formulação de um boletim de ocorrência junto a uma delegacia de outra área ou uma delegacia não especializada? De forma alguma, tá, galera? Mas a delegacia especializada, eu sempre indico, e é uma competência específica que aquele delegado tem, até para que possa te atender crucialmente, batendo nos polos principais e observar se aquele boletim de ocorrência pode se tornar um termo circunstanciado e pode ser guiado aí para a abertura de um procedimento junto aos nossos juizados especiais criminais. Bacana? Aqui também nós falamos da agregação dos juizados especiais cíveis. Muito importantes também, né, pessoal? Porque os juizados, ele também traz um sistema de proteção ao consumidor, porque é uma circunstância do qual nós temos princípios relatados desde a nossa Constituição Federal, né? O princípio de acesso à justiça é um dos mais batidos. E lembrando que nós não poderemos ter impedimento, uma vetação de acesso do consumidor ao Poder Judiciário, né? Então, os nossos juizados especiais foram de suma importância a sua criação, também conhecido como juizados de pequena causa, onde nós sabemos que nós poderemos buscar efetivar o pedido ou protocolo da nossa reclamação de forma direta ao juizado, independente de advogado, desde que tenhamos ações ou reclamações que não ultrapassem os famosos 20 salários mínimos, né? Então, ali, eu, de primeiro momento, não teria custas para ingressar com o pedido desta reclamação e também não teria necessidade da determinação, né, e participação obrigatória de um advogado nas ações que propaguem até 20 salários mínimos. E lembrando também que é importante, né, pessoal, nós já observarmos também e efetivarmos a leitura da Lei 9.099 de 95, que é a Lei dos Juizados Especiais, tanto cíveis quanto criminais. Então, vocês que estão aí se atentando ao MP, estudando e se preparando, lembre-se também de fazer a leitura da Lei 9.099. Até porque, além de nós limitarmos os 20 salários mínimos sem a presença de advogado, também nós poderemos ter alguns meios, algumas espécies de ações que são devidamente proibidas serem postuladas através dos nossos juizados especiais, mesmo estando dentro dos 20 salários mínimos ou mesmo estando dentro do limite do juizado, que é de 40 salários. Então, ultrapassou 20 até 40 a presença obrigatória de advogado. Lembrando sempre, esta pegadinha cai em muitos concursos também. Pessoal, lembre-se lá do CPC, que é uma legislação importantíssima que veio a ser alterada em 2015, entrando em vigor em 2016. Galera, quando se tratar de recurso inominado, recurso em juizados especiais, é obrigatório a presença de advogado, independente do valor da causa, tá? Então, às vezes, são pegadinhas que são cobradas também. Ah, estou dentro dos 20 salários, não requisitei advogado, produzi a minha defesa, produzi a minha reclamação, fiz a minha impugnação, tudo certinho, saiu sentença, só que a parte contrária recorreu. O Silvio pode também apresentar aquelas contrarrazões diretamente ao juizado? Não, ele aí sim necessitará de um advogado, tá? Então é um ponto também importante que eu gosto de citar, que isso fique bem claro. Então depois, com calma, façam a leitura também da Lei 9.099 de 1995, que vai fazer a diferença aí no estudo de vocês. E aqui falamos também, pessoal, das organizações civis de defesa do consumidor, tá? Então estamos falando aí, pessoal, de institutos, de associações
Um exemplo clássico que nós já colocamos em outras aulas é do IDEC, que é o Instituto de Defesa do Consumidor, um instituto hoje nacional, que propaga aí grandes campanhas, pessoal, que abraçam aí, né, grandes assuntos na área do consumidor e propagando uma proteção ao meio, ou buscando aplicar na prática que muitas vezes não estão sendo vistos no momento a este consumidor. Então, faz aí a produção do IDEC, questão de poupança em 1991, né? Então, aquela propagação que estamos tendo, por enquanto, sabemos que o STF suspendeu, né, pessoal, o julgamento de alguns recursos que lá estavam. Estamos aguardando que haja futuro julgamento para que tenhamos base para as ações que se encontram paradas também. Enquanto não resolvermos lá essa pendência no STF, não poderemos dar continuidade nas ações. Então, fiquem tranquilos, quem também tem ações nesse sentido, estão todas paradas, tá? Salvo circunstâncias daquelas que vocês já tinham ganho antes desta determinação advinda do STF, tá? Então, se tivesse em procedimento executório, bacana. Caso não tivesse ainda em procedimento, né, pessoal, de análise dentro do ato, dentro do processo judicial, infelizmente, temos que aguardar até o presente momento e vamos torcer para que tenhamos resultados bons, né? Então, notem, pessoal, que nós trabalhamos com uma integralidade de agregações de pessoas que ali estarão participando do Sistema Nacional de Proteção e Defesa do Consumidor, né? E também o que, pessoal? Trabalhando, articulando, junto à Secretaria Nacional do Consumidor, o Senacom. A Secretaria Nacional do Consumidor, pessoal, ela também é de suma importância, porque ela trabalha e visa coordenar, certo, uma diversidade de circunstâncias que estão por parte de cada um desses órgãos agregadores que acabamos de citar. Então, nós estamos falando da Secretaria Nacional do Consumidor, que é o Senacom, ligado diretamente ao Ministério da Justiça. Lembre-se que é um órgão de coordenação, tá? Está no sistema executivo, está no Poder Executivo, mas é um sistema o quê, pessoal? A nível nacional e é um órgão de coordenação. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora, que nós temos uma previsão específica lá no artigo 106 do nosso Código de Defesa do Consumidor, que fala um pouquinho sobre as aplicabilidades, sobre os deveres, sobre os poderes contidos na nossa Secretaria Nacional. Então, olha que interessante, estabelece, pessoal, o artigo 106 da Lei 8.078. O Departamento Nacional de Defesa do Consumidor, da Secretaria Nacional de Direito Econômico, Ministério da Justiça, ou órgão federal que venha a substituí-lo. É organismo de coordenação de política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe, primeiro, planejar, elaborar, propor, coordenar, tá aí, galera, né? Coordenar, não esqueça, Sistema Nacional de Defesa do Consumidor ali, abrangido pela nossa Senacom, papel de coordenação, tá? Quem coordena, galera, primeiro passo, não julga. Quem coordena, não julga. Então, aqui fique perto, tá? Quem coordena, não julga. Quem coordena, não julga. Pessoal, tive um pequeno probleminha aqui, mas vamos lá. Quem coordena, galera, não julga, tá? Então, vamos lá, voltando aqui. Quem coordena, não julga. Outro ponto também é o inciso 2 do próprio artigo 106. Receber, analisar, avaliar e encaminhar consultas, denúncias ou sugestões apresentadas a entidades representativas ou pessoas jurídicas de direito público ou privado. Então, olha que interessante aqui, pessoal. Receber, analisar, avaliar, encaminhar denúncias e sugestões apresentadas por entidades. Galera, então pode, por exemplo, o PROCON apresentar uma denúncia, apresentar o quê, né, pessoal? Um sistema que ele tem interesse de aplicar na proteção e defesa do consumidor daquele respectivo estado, daquele determinado município. Então, eu tenho o poder, como PROCON, como Ministério Público, como juizado especial, como entidade
associativa ou instituto, tá? Então, aqui nós falamos tanto das pessoas de direito público como as entidades de direito privado. Lembrando, galera, novamente lá no artigo 81 e seguintes do nosso CDC, a legitimidade só é atribuída às associações e institutos àquelas que tenham como característica principal a circunstância de proteção e defesa do consumidor e possuam no mínimo 1 ano de criação, tá? Então, nós já trabalhamos muito bem isso, mas gosto novamente de frisar para que vocês não esqueçam. 3. Prestar ao consumidor orientação permanente sobre seus direitos e garantias. Então, outro bom papel, né, pessoal? Prestar ao consumidor orientação. Então, em nenhum momento estou falando de julgamento. É um papel de coordenação. Então, gravem isso, pessoal. Né? Nosso secretário. 4. Informar, conscientizar e motivar o consumidor através de diferentes meios de comunicação. Então, nada impede, pessoal, que o Sistema Nacional de Defesa e Proteção do Consumidor possa atribuir também aos órgãos, como o PROCON, como o Ministério Público, né, campanhas, né, propagações de informações em conjunto com eles através dos sistemas de comunicação para melhorar essa proteção a mais consumidores. Então, os meios de comunicação podem ser utilizados tranquilamente por parte, né, desse departamento, para que ele possa ali, pessoal, propagar essas informações de proteção e defesa a nós consumidores. Solicitar à Polícia Judiciária a instauração de inquérito policial para apreciação de delito contra consumidores, nos termos da legislação vigente. Então, nós falamos um pouquinho isso lá, pessoal, na parte penal, né, a partir do artigo 60 do nosso estatuto, do nosso Código de Defesa do Consumidor. 4. Representar ao Ministério Público competente para fins de adoção de medidas processuais no âmbito de suas atribuições, sem problema algum. Às vezes, algum ato ou circunstância que é de competência do Ministério Público vai lá representar, certo, ao MP, para que o MP, na função de fiscalizador e de atos de propagação e busca de direitos difusos e coletivos, para que ele possa atuar sem problema algum. Levar ao conhecimento dos órgãos competentes as infrações de ordem administrativa que violem os interesses difusos, coletivos ou individuais, individuais homogêneos dos consumidores. Tranquilo também, né, pessoal? Então, nada impede que o Sistema Nacional, através do Departamento Nacional de Defesa do Consumidor, da nossa Secretaria Nacional, carregue aí a cada órgão de sua competência aquele determinado assunto para que ele possa promover as devidas providências. Solicitar o concurso de órgãos e entidades da União, Estados, Distrito Federal, bem como o abastecimento, e segurança de bens e serviços. Então, como? Né, a Secretaria Nacional, galera, ela tem um papel de auxílio, ela trabalha no auxílio à fiscalização, ela tem um papel de coordenação e não de julgamento, tá? Então, eu bato muito essa tecla para vocês não errarem lá no dia da prova do MP. Incentivar, inclusive, com recursos financeiros e outros programas especiais, a formação de entidades de defesa do consumidor pela população, pelos órgãos públicos estaduais e municipais. Isso é super importante. Muitas vezes nós temos a oportunidade, pessoal, através de trabalhos feitos, como aqui em Cuiabá nós não tínhamos o PROCON Cuiabá, mas tivemos a oportunidade, através de trabalhos produzidos através do próprio PROCON estadual, ligado a outras parcerias, em conjunto com esse acesso, esta visão atribuída pela Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, onde houve a criação do nosso PROCON Cuiabá, o nosso PROCON municipal, que veio numa competência concorrente ao PROCON estadual, dentro da sua jurisdição, ampliar pessoal, né? Uma melhora no atendimento ao consumidor e desafogar o número de atendimentos no PROCON estadual. Então, um papel de suma importância aí, a nossa SNDC, aí tendo uma coordenação pela nossa Secretaria Nacional. Tivemos alguns incisos que foram vetados, e aí temos o inciso 8. Desenvolver outras atividades compatíveis com as suas finalidades. Sem problema nenhum, desde que tenha, pessoal, como função maior, coordenar, auxiliar em fiscalização, planejar, elaborar, sem problema algum, nós teremos aí, né, a nossa secretaria
o nosso Departamento Nacional de Proteção e Defesa do Consumidor a par dessas circunstâncias para que possa promover outras atividades sempre de ampliação na proteção e defesa do consumidor. No parágrafo único, ele fala assim, ó, para a consecução de seus objetivos, o Departamento Nacional de Defesa do Consumidor poderá solicitar o concurso de órgãos e entidades de notória especialização técnico-científica. Então, vocês podem também, pessoal, haver esses concursos, né, a possibilidade de chamamento de entidades de notório conhecimento na área ou de notório conhecimento na circunstância técnica que ali está sendo trabalhada. Então, temos aí a citação do Instituto do IDC, né, que hoje é um dos maiores institutos a nível nacional, que nada impede que ele possa ter parcerias e trabalhar aí com um vínculo junto ao nosso poder, né, público, para que nós tenhamos uma ampliação de proteção e defesa do consumidor. Então, notem, galera, que o artigo 106, ele é de suma importância a sua leitura, né? Esses primordiais características sempre são cobradas quando nós falamos do Sistema Nacional de Proteção e Defesa do Consumidor. Até trouxe aqui, pessoal, duas questões, uma questão que foi da FCC, Banca FCC, para juiz substituto, e a outra da Banca Vunesp. Olha que interessante para você matar de vez uma questão como essa, caso ela seja cobrada na sua primeira fase do MP. Cabe ao Departamento Nacional de Defesa do Consumidor, que a gente acabou de falar, a previsão no artigo 106 do CDC, na qualidade de organismo de coordenação, tá? Então, organismo de coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Bacana. Aí ele vem assim, ó, só dar uma limpada aqui, levar ao conhecimento dos órgãos, né, competentes, crimes contra os interesses difusos e coletivos dos consumidores. Galera, lembre-se, ele é órgão de coordenação, não de julgamento. Ele tem essa competência de levar ao conhecimento esses crimes? Não, galera, né? Então, notem que quando nós falamos do Departamento Nacional, pessoal, ele pode levar, né, infrações de ordem administrativa. Então, quando nós tivermos situações de ordem administrativa que possam ocorrer contra o consumidor, nada impede que o Departamento Nacional de Proteção e Defesa do Consumidor possa o quê, pessoal? Levar ao conhecimento dos órgãos competentes, no qual agrega o SNDC, para que eles possam tomar as devidas providências, tá? Então, aqui, lembrem-se, ele não tem aí o poder e conhecimento, ele não tem o poder de levar ao conhecimento dos órgãos competentes circunstâncias de crimes, e sim de infrações de ordem administrativa, tá? Então, por isso a alternativa A está errada, tá? Então, guardem isso na cabecinha de vocês. B, começou bem, fiscalizar, bacana, direta e exclusivamente preços, abastecimentos, quantidade e segurança dos bens e serviços. Olha que interessante, pessoal. Fiscalizar? Não. Ele não fiscaliza, ele auxilia na fiscalização. Lembra que eu falei para vocês, ó, que a gente fez a leitura do artigo 106? Ele é coordenador, galera. Ele auxilia, então ele está numa patente maior, né? Então ele auxilia na coordenação, ou desculpe, na fiscalização. Ele não fiscaliza, tá? Então eu vou ter os outros órgãos agregados para ter esse papel, mas o Departamento Nacional, né, pessoal, que aí se vincula diretamente ao Sistema Nacional de Proteção e Defesa do Consumidor, ele tem o papel de auxiliar a fiscalização. Por isso também a alternativa B está errada, conforme que nós já falamos na aula e conforme que está previsto no artigo 106. C. Receber, analisar, avaliar e julgar consultas, denúncias e sugestões apresentadas por entidades representativas ou jurídicas, de direito público ou privado. O que está errado aqui, galera? O que eu estou falando desde o começo do nosso módulo? Coordenar e não julgar. Coordenar e não julgar. E o que está aqui, ó? Receber, analisar, avaliar, bacana, papel do Departamento Nacional. E julgar. Galera, não tem esse poder, tá? Então, julgar, certo? Não tem esta atribuição
feita ao Departamento Nacional de Proteção e Defesa do Consumidor. Tá? Então, por isso, a alternativa C também está errada. Por isso que eu falo coordenar e não julgar. Coordenar e não julgar. Bacana? D. Deixa eu apagar aqui para ficar mais bonitinho, né? Vamos lá. Eita, difícil. D, vamos lá. Planejar, elaborar, propor, coordenar e executar políticas nacionais de proteção e defesa do consumidor. Ótimo. Está lá, artigo 106. Lembra que nós falamos? Poder de planejar, elaborar, propor, coordenar, executar políticas, né, de proteção e defesa do consumidor. Tranquilo, galera. Lindo e maravilhoso, tá? Um dos primeiros incisos lá do nosso artigo 106. Ótimo. Então, nós teríamos a alternativa D como gabarito da questão. Então, vamos lá ler a E para ver o que está errado. Informar, conscientizar e motivar o consumidor através de portarias, decretos e informativos. O que nós lemos lá no artigo 106, galera? Né? Informar, conscientizar e motivar o consumidor, perfeito. Através de portarias? Não, né, galera? Através do quê? De meios de comunicação. Eu posso utilizar de diferentes meios de comunicação para propagar a informação, e não através de portarias e decretos informativos, porque isso é de responsabilidade e poder dos outros órgãos que agregam o Sistema Nacional de Proteção e Defesa do Consumidor, e não do Departamento Nacional. Bacana? Então, por isso a alternativa E também é errada. Então, notem, galera, o que a FCC quis trazer de pegadinha para nós. Algumas características, algumas alterações que eles copiaram do artigo 106, mas alteraram. Por isso é sempre importante manter esse foco e observar a leitura do artigo 106, que é um dos artigos mais importantes em relação ao Sistema Nacional de Proteção e Defesa do Consumidor, e não deixar de fazer a leitura, mesmo de que forma rapidinha, do nosso Decreto Presidencial 2181 de 1997. Bacana? Então vamos lá, pessoal, para a última questão hoje trazida sobre o nosso tema. Olha lá que interessante é essa VUNESP, juiz substituto. Sobre o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e a Convenção Coletiva de Consumo, artigo 107. Nos exatos termos do que prevê o CDC, é correto afirmar: A. Integram o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, SNDC. Perfeito, tá, pessoal? Convenção Coletiva de Consumo, artigo 107, também, tá? Complementa aí o nosso SNDC, depois vocês fazem a leitura, duas linhas. Lembrando aí que nós temos sindicatos ou associações que podem prover a proteção e defesa do consumidor sem problema algum. Então, eles fazem parte da SNDC. Bacana. Os órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais, excetuando-se, ou seja, retirando as entidades privadas de defesa do consumidor. Olha aí, pessoal, o erro de plano. Está aí no finalzinho da frase. Lembra que nós falamos? PROCONs, Ministério Público, juizados especiais, Defensoria Pública e as entidades, as associações públicas e privadas, galera. Então, nós falamos, a privada não é exceção, ela está inclusa também, desde que ela tenha finalidade dentro da área de proteção e defesa do consumidor. Então, o finalzinho da alternativa A está errada, porque ela está excluindo as entidades privadas e elas fazem parte do SNDC. Bacana? B. Para a consecução dos seus objetivos, o Departamento Nacional de Defesa do Consumidor deverá sempre solicitar o consumidor de órgãos e entidades de notória especialização técnica científica. Vamos ler de novo aqui que eu gaguejei. Para a consecução, vamos lá, para a consecução, opa, ficou branco minha tela aqui, agora não consigo ler. Vamos lá, voltou. Para a consecução, às vezes acontece isso, tá, pessoal? Meu net aqui, meu notebook deu algum probleminha. Para a consecução dos seus objetivos, o Departamento Nacional de Defesa do Consumidor deverá sempre solicitar o concurso de órgãos e entidades de notória especialização técnica científica. Onde está o erro aqui, professor Silvio? Onde está o erro aí, galera? Olha lá, galera.
o Departamento Nacional de Defesa do Consumidor deverá sempre. Muitos professores falam isso para você, quando tem apenas, sempre, contudo, somente, pode aquela alternativa estar errada. E tá aí o erro. Por quê, galera? O Departamento Nacional de Defesa e Proteção do Consumidor, artigo 106, parágrafo único, fala que eu posso trabalhar através de um concurso, né? Trazer aí institutos e associações de notória especialização técnica científica, mas ele não deverá. O artigo 106, parágrafo único, se vocês voltarem lá, ele fala em poderá. Então, ele pode, não deve. Deve, é obrigatório. Não é obrigatório sempre trazer o concurso dessas entidades que tenham essa especialidade notória na área. Então, lembrem-se, galera, nós estamos falando que aqui ele terá o quê? Uma circunstância onde ele pode e não deve. Então, por isso, a alternativa B está errada aqui, ó, no D. Deixa eu até marcar aqui, ó, no deverá, tá? Se vocês fazerem a leitura depois, lá do artigo 106, parágrafo 1, você fala assim, ó, poderá e não deverá. Então, não deve toda vez contratar uma entidade com notório saber na área técnico-científica, mas pode, tá? Dependendo da circunstância. Então, não é obrigatório, deverá é de dever, de obrigatoriedade. Então, alternativa B, errada. C, compete exclusivamente aos sindicatos da categoria econômica por convenção escrita regular de condições relativas ao preço, qualidade, quantidade, garantia e características do produto e serviço, bem como a reclamação e composição do conflito de consumo. Galera, compete exclusivamente aos sindicatos de categoria econômica. Galera, já no início da frase está o erro. Lembra, nós falamos compete exclusivamente, ou seja, somente ao sindicato da categoria econômica? Falso, tá? Depois vocês fazem a leitura simplificadíssima do artigo 107, e lá ele fala que também compete às associações e entidades civis, tá? As associações e entidades civis, né? Então, não é somente ou exclusivamente ao sindicato. Então, tomem muito cuidado com essa questão. Olha aí a VUNESP querendo te pegar. Então, fiquem atentos. Então, quando cai esse exclusivamente, somente, apenas, contudo, galera, fiquem espertos. Então, a alternativa C está errada, porque não é somente do sindicato, mas também das entidades civis organizadinhas aí, como também das associações. Artigo 107, sem problema algum, só fazer a leitura depois, bastante simples. D. A partir do registro de instrumento no cartório de títulos e documentos, a convenção de consumo passará a ter efeito erga omnes. Onde está a pegadinha aqui, galera? Lá do artigo 107. A partir do momento de registro, certo, desse instrumento no cartório, a convenção de consumo passa o quê, pessoal? A tornar-se obrigatória e não produzir um efeito erga omnes. Então, você viu, a VUNESP foi lá e trocou o finalzinho da frase. Em vez dela colocar que a partir do momento do registro em cartório, esse instrumento ele passa a ter uma força obrigatória, ele fala que ele tem um efeito erga omnes. Então, aí está o erro. Não é um efeito erga omnes, mas a partir do momento de registro no cartório, passamos a ter a obrigatoriedade do mesmo, tá, pessoal? Conforme previsão do artigo 107. Bacana? Então, também, a alternativa D, errada. Então, só sobra para nós aí, pessoal, né, definirmos como gabarito a E. Mas vamos ler lá, só para desencargo de consciência. O Departamento Nacional de Defesa do Consumidor, da Secretaria Nacional de Direito Econômico, MJ, Ministério da Justiça, ou órgão federal que tenha substituí-lo, é organismo de coordenação da Política Nacional de Defesa do Consumidor. E outras funções devem prestar ao consumidor orientação permanente sobre os seus direitos e garantias. Previsão expressa, distinta, caput do artigo 105 do nosso, do artigo 106 do nosso estatuto. Artigo 106. Desculpe, pessoal, porque também sou professor de estatuto da OAB, né? A gente acaba, às vezes, confundindo aqui.
Então, previsão do artigo 106 caput, tá, galera? Do nosso Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078 de 1990. Então, você observa que essas duas questões, e, salvo me engano, a primeira, FCC 2021, tá? FCC 2021, galera. Lindona aí, ó, recentíssima. Tá cobrando as características lá do artigo 106. Então, teve dúvida? Vamos sentar depois. Tarefinha, dever de casa do professor Silvio Soares. Ler o decreto presidencial 2181 de 1997, SNDC, Sistema Nacional de Defesa e Proteção do Consumidor, cumulados com artigos 105, 106 e 107 do Estatuto da... então, eu de novo. 105, 106 e 107 do Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.038 de 1990. Façam essa leitura, que eu tenho certeza que com a nossa aulinha de hoje, o nosso bate-papo, você vai ficar espertíssimo nas questões que possam vir a ser cobradas dentro da figura do Sistema Nacional de Defesa e Proteção do Consumidor. Lembre-se, poder de coordenar e não de julgar. Bacana, galera? Então, fico por aqui agradecendo a participação de cada um de vocês. Espero que tenham gostado e estamos aí presentes nos próximos módulos para poder orientar cada um de vocês e carregarmos a nossa aprovação na primeira fase do Ministério Público, se Deus quiser. Deus abençoe a cada um de vocês e bons estudos. Fui!